Você já quis mudar aí seus pensamentos? Sabe, aqueles pensamentos negativos que a gente às vezes tem, ou que estão bem constantes ali, né, estão sendo constantes, e você queria que eles não estivessem ali, queria que fossem pensamentos positivos ao invés de pensamentos negativos? Já desejou eliminar os pensamentos negativos? Eu já desejei isso. E eu vou contar um segredo aqui para vocês, né? Que é algo que eu aprendi no Kybalion, que você não deve se preocupar em eliminar os pensamentos negativos. Tá? Se você quer mudar a sua realidade, a transmutação mental, segundo o Kybalion, ela diz o seguinte, que você não deve se concentrar em exterminar aquilo que você não quer viver, sabe? Aquela realidade, aqueles pensamentos. Você não deve se preocupar em exterminar aquilo, aquela coisa indesejada, mas sim em dar atenção ao que você deseja. Então, se o seu pensamento está aí, em pensamentos de escassez, sabe? Você vive pensando ali em como pagar as suas contas, e a gente vive preocupado quando a gente pensa nisso, não é verdade? Eu já tive muito assim, e eu sei que isso acontece, a gente fica super preocupado ali, né? Olha as dívidas e não olha o saldo, né? E a gente fica pensando, né? Como que eu vou pagar essas dívidas, como que eu vou conseguir dinheiro para pagar essas dívidas? E esse pensamento, ele é um pensamento totalmente muito negativo, muito mesmo, porque ele é de escassez. E a gente fica mais preocupado ainda e não consegue pensar numa forma de ganhar mais dinheiro, né, gente? E mesmo que ganhe mais dinheiro, esse dinheiro vai embora rapidamente. Por quê? Porque você estava pensando ali na falta, na escassez, de pagar as contas. E o foco de pensamento, qual deveria ser? Onde você deveria colocar ali sua atenção? Em como ganhar mais dinheiro, apenas e somente. E não em como ganhar mais dinheiro para pagar as dívidas. Aí você já entrou na escassez. Esse pequeno detalhe faz muita diferença. E eu vou falar aqui com vocês sobre exatamente como você pode direcionar aí esse pensamento, seus próprios pensamentos, para polaridade positiva, para pensar pensamentos positivos, que é o que você deve focar, e não em eliminar pensamentos negativos. Então, vamos ler aqui o que diz no livro Peça e Será Atendido em relação à sua capacidade de direcionar seus próprios pensamentos. Está na página 73, diz assim: você tem a capacidade de direcionar seus pensamentos, tem a opção de observar as coisas como elas são ou imaginá-las como gostariam que fosse. Isso aqui parece ser muito óbvio, mas a gente normalmente não entende a profundidade do que está dizendo aqui. Você tem o poder de decidir, da decisão, de olhar para o que está acontecendo, o fato como ele é, ou o fato como você gostaria que fosse. E você pode estar achando que isso é um pouco doido, mas não é. Por quê? Porque conforme você interpreta a situação, conforme você olha para a situação de um determinado ângulo, que isso são ângulos diferentes de se olhar, positivo e negativo. É só uma questão de direcionar, ó, tá vendo? Negativo, positivo, ó, virei minha cabeça, negativo, virei positivo. E isso é uma decisão sua. Por exemplo, se o que está acontecendo aí na sua realidade é algo negativo e você se permite ficar ali, não é isso mesmo, né? A vida é assim mesmo, né? Dinheiro não é capim, e você fica ali, naquilo ali. Aquilo ali, aquele pensamento, aquela forma de acreditar, te geram sentimentos que indicam o quê? Seu lugar de vibração na escala. Justamente você está ali, ó, na escassez, na falta, na polaridade negativa. Agora, você tem o poder de decidir. Você tem ali a vontade, o desejo de olhar para o outro lado da polaridade positiva. O que você gostaria que tivesse acontecido, certo? Então, quando você toma essa decisão de não guardar aquilo para você da forma que aconteceu, mas interpretar de uma outra maneira, porque quem decide isso é você. Você está preservando ali a sua vibração, os seus estados emocionais. E lembrando que na lei do mentalismo diz o seguinte, que você cria a sua realidade, né, através da mente, né? O todo é mente, Deus é mente, o universo é mental, ou seja, o universo, tudo que existe, toda a matéria, tudo que é feito de átomo, é ali, então, uma criação mental, existe dentro da mente de Deus, na mente do todo. E que você é a imagem e semelhança de Deus, do todo, do Criador, é o correspondente dele aqui, na criação mental dele. Então, você tem essa mesma capacidade de criação da sua realidade através da mente, que foi concedida pelo próprio Deus, pelo próprio todo. E se você pensa que aquilo ocorreu
ali decide que vai acreditar naquilo ali, no que ocorreu daquela forma, você vai criar ali uma ação, sentimento que gera ação, né? E vibração, você vibra, o que você emana, volta. É uma lei de correspondência. O que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Então, você está dando ali esse poder, seu poder, você está colocando ali, naquela polaridade negativa. E quando você decide que vai interpretar de uma outra maneira, você então está dando seu poder para aquela ação ali, para aquela criação positiva. E continua aqui falando, tem a opção de lembrar de algo que o agradou ou de algo que não o agradou. Você escolhe se você vai ficar lembrando de uma coisa que não gostou ou de algo que gostou. Você é quem direciona de forma consciente, de forma intencional, o teu foco de atenção, para onde você vai colocar o seu foco de atenção. Então é muito importante a gente entender que nós, essa capacidade de pensar, de estar consciente, ela domina a nossa vida se a gente estiver consciente de que é assim que acontece. Ou, de modo ao contrário, você vai estar dormindo, você não entende que você tem esse poder e que esse poder é seu 5% ali de decisão, de onde você vai colocar a sua atenção, e vai deixar rodar o piloto automático, que são as crenças, os pensamentos, né, o jeito de pensar, as verdades de outras pessoas. Ou não é? Porque a gente recebe uma programação ali da família, dos pais, da sociedade, conforme o ambiente que a gente está vivendo, as coisas que vão acontecendo. E ali fica tudo ali no subconsciente, então tá aquela informação. A gente é como se fosse ali uma maquinazinha, um computador, sabe? E aí você programa lá o computador, né? Você vai colocar lá o algoritmo, sabe? O algoritmo que a gente fala muito do Instagram. Se acontecer isso, fazer isso. Isso é uma programação, né? Eu estudei bem pouquinho, bem quase nada sobre isso na faculdade de engenharia. E a gente aprende um pouquinho sobre linguagem de programação. E é exatamente isso. Se for azul, age assim. Estou só dando exemplos, tá, gente? Se chover, faça isso. Se fizer sol, faça aquilo. Então, está tudo ali guardado. São lembranças de coisas que você já viu, viveu, ouviu. E de outras pessoas, né? Que aquelas pessoas agiam e viviam e pensavam e sentiam daquele jeito. E elas também receberam de outras pessoas. Entende? E você só consegue colocar ali pensamentos seus próprios, originais, se você fizer isso de forma intencional, de forma consciente, usando a sua mente consciente, certo? E como a mente subconsciente, ela guarda lembranças de coisas que aconteceram, então você tem que criar lembranças no agora, ali na sua meditação, sabe? No seu momento de reflexão, na sua visualização, você tem que criar lembranças das coisas conforme você quer viver. E aí você vai impregnando ali a mente subconsciente com aquilo, tá? Reprogramar a mente é você fazer isso, né? É dar uma nova programação, tá? A programação antiga, ela fica ali parada. E aí você está dando atenção, seu foco de atenção, de forma intencional, com o seu desejo da vida que você quer, você vai lá e coloca um outro comando. Você coloca uma outra programação. Se chover, faça alegria, entendeu? Antes de chover, fique triste. Era o que estava lá, digamos assim. Agora você vai colocar lá, choveu, fique feliz. Entendeu? Porque toda vez que chover, você vai sorrir. Toda vez que chover, você vai sorrir. E você faz isso. Eu estou falando aqui de um exemplo bobo, tá, gente? Eu estou falando de coisas assim, bem simplesinha, mas isso é o que você vai fazer de forma intencional com as coisas que você quer para sua vida. Dinheiro. Né? Se está faltando dinheiro, tem ali crenças, tem programação sobre o dinheiro. E aí você vai refletindo e vai vendo tudo que você pensa sobre o dinheiro, tudo que já falaram, né? Como que seus pais falam sobre o dinheiro e tudo mais, e você vai ver que aquilo está na sua programação. Então agora você tem que botar outra coisa no lugar, né? Dinheiro é sujo, aí você tem que botar dinheiro é maravilhoso, entendeu? E fazer a mente subconsciente acreditar nisso, tá? E a repetição, né? A reprogramação mental, ela se dá por um trauma, você sofre alguma coisa que aquilo muda completamente sua forma de pensar sobre alguma coisa, sobre a vida como um todo, ou sobre um determinado assunto, ou você faz por repetição. Repetição, repetição, repetição. É isso que
as grandes mídias, né, os poderosos fazem com a massa, com a população. Eles colocam ali uma programação de pobreza. Se você for parar para ver o noticiário, né, qualquer jornal, assim, qualquer coisa de programação de TV, assiste. Vê quantas coisas boas tem e quantas coisas tem dizendo. A violência matou isso. Isso está colocando em você o quê? Medo. Entende? Então, quando você está no medo, como na Bíblia diz, né? O amor lança fora todo medo. Quando você está no medo, você não está no amor, né? E você está no medo, você está mais lá no negativo, na escassez, né? Nos sentimentos de polaridade negativa. E se você está no amor, você está ali na alegria, na paz, nos sentimentos, porque são sentimentos similares, são sentimentos que puxam um ao outro. Então, você tem mais do mesmo, né? Da mesma forma com a questão do medo. Então, você acha que não é intencional, que as pessoas tem muito mais pessoas na pobreza e na escassez do que na riqueza, na abundância, certo? Por quê? Mentes mais fortes, mentes que pensam, mentes que sabem tudo isso que está aqui, tudo isso que eu posto aqui no canal, elas dominam as outras mentes através da repetição da programação que passa aí na TV, internet, nos filmes, tá? Então você precisa muito bem cuidar do que você deixa entrar. Não é bobeira, não é brincadeira. Da mesma forma que você, de forma intencional, você vai programar sua mente, outros estão de forma intencional programando elas, a sua mente, a minha mente, para justamente nos comandar. Então é bom também a gente ficar bem atento sobre essas coisas, né? Você tem a opção de antecipar algo que deseja ou algo que não deseja. Trazer para a sua realidade algo que você deseja ou que você não deseja. Você tem esta capacidade, esta opção, de acordo com seu foco de atenção, aonde você coloca a sua atenção, aonde você olha. E vem dizendo mais abaixo, com isso você consegue desviar a atenção de algo indesejado e concentrar-se apenas no desejado. Por quê? Porque essa é uma capacidade que você tem de escolher, de decidir. Porém, quando uma vibração dentro de você vem sendo muito praticada, a tendência é continuar a oferecê-la da mesma forma como a vem praticando, mesmo que você não queira. Se é algo que você praticou muito na sua vida, rodou muito essa programação ali, você agora passa a entender que é somente consciente de sua capacidade de pensar, o que você quer, você deseja, você consegue colocar lá através da repetição. Você fez muita coisa nesse processo de piloto automático e demora um pouco, demora algum tempo para que você consiga sair desse looping, tá bom? Não é do dia para a noite, tá? Então, assim, você está colocando lá na mente subconsciente, de forma intencional, algo bom sobre o dinheiro, isso vai levar um tempo, porque você levou muito tempo rodando ali na programação do piloto automático de uma crença ruim, de uma crença negativa. Então, não é tão rápido que você faz essa reprogramação mental. Cada coisa, cada hábito novo que você coloca para sua vida, as crenças são nossos hábitos, né? Coisas que a gente faz com frequência. Então, você vai levar um tempo, cada coisa tem um tempo para que se gere um novo hábito. A gente vê aí falando, 21 dias você cria um novo hábito. Depende, né? Depende muito de qual coisa que é. Tá? Tem coisas que vão levar mais tempo, mas a gente precisa insistir naquela polaridade desejada, até que se torne a nossa programação, até que aquilo ali se materialize na nossa realidade. Mudar o padrão da sua vibração não é difícil, principalmente quando você entende que pode fazê-lo aos poucos. Depois de compreender como suas vibrações funcionam, ou seja, o princípio de vibração, da polaridade, entender aí como que a criação da realidade é feita através das leis universais, como elas são afetadas pela sua experiência, pelo que você vive, sobretudo o que as suas emoções estão lhe dizendo sobre as vibrações, você poderá progredir de modo rápido e constante rumo à conquista de tudo o que deseja. Quando você toma consciência, ou seja, você entende que aquilo existe, entende que existem as leis universais, as 7 leis herméticas, se você preferir chamar, né, que está lá no Kybalion, quando você compreende que
aquelas leis é como toda a vida é regida, a criação da realidade acontece daquela forma, entende como essas leis operam em você e em todas as coisas, ela está operando em você, dentro de você, e ela está operando fora. Você consegue identificar, entender, interagir e se colocar na polaridade que você deseja, aí você consegue, de forma fácil, criar a realidade que você deseja, né? Ter aquilo que você deseja. A página 74 fala algo bem interessante. Diz assim: todos os seus desejos, vontades ou preferências emanam de você, natural e constantemente. Por isso, não deve rastrear seus desejos. A natureza eterna do universo faz com que eles venham continuamente à tona. Ou seja, você sempre vai desejar alguma coisa. Se você tem um carro de 20 mil, você naturalmente, daqui a um tempo, vai desejar um de 40, naturalmente um melhor. Ou seja, você vai sempre desejar novas coisas, coisas maiores, coisas melhores. Isso é muito natural. Você não deve reprimir isso, não deve ficar, sabe, se sentindo mal por causa disso. Isso é uma coisa natural, tá? Esta é a base simples deste universo em eterna expansão. Aí vem citando algumas coisas. Variedade gera contemplação. Contemplação produz preferência. Preferência é pedido. Pedido é sempre respondido. Olha que legal, gente. Vocês conseguiram entender isso? Vou repetir. Variedade gera contemplação. Contemplação produz preferência. Preferência é pedido. Pedido é sempre respondido. Variedade, gente, existe um universo de possibilidades. Você está ali com várias coisas ali que você pode, né, você contempla. E ao contemplar, você escolhe alguma coisa, você produz uma preferência, você escolhe algo, né? Você prefere, eu prefiro isso aqui. Mas você tem ali uma variedade, então uma prateleira cheia que você pode escolher o que você quer. E preferência, aquilo que você escolheu dar atenção, é um pedido. E pedido é sempre respondido ou atendido. Deu para entender? Você tem ali várias possibilidades. Escolhe alguma coisa, você tem que escolher, sabe? Saber o que quer. Essa é uma das coisas, porque talvez a gente também não é atendido, porque cada hora a gente quer uma coisa, a gente não fica ali, a gente não tem um foco de atenção, sabe? A gente ou nem sabe o que quer, tem tanta coisa, mas não entende que tem que escolher. Com relação à criação de sua própria experiência de vida, só há realmente uma pergunta importante a fazer. Como posso entrar em alinhamento vibrático com os desejos produzidos pela minha experiência? Ou seja, você está aqui e como que você pode ali ter esse alinhamento? Ou seja, vibrar no seu desejo, ou seja, já vivenciar aquilo como real. Como que você pode fazer isso? E ele dá a resposta aqui. E a resposta é simples. Preste atenção na sua forma de sentir e escolha intencionalmente os pensamentos a respeito de tudo que o façam sentir-se bem. Você vai prestar atenção. Como que você vai fazer esse alinhamento? Você precisa primeiro saber onde você está. E você vai ver isso através do que você está sentindo. O que você está sentindo, o seu sentimento mostra onde na escala ali da polaridade você está. Lá no seu desejo realizado e na falta do desejo. Então, conforme você está sentindo, você está posicionado ali, naquela escala. Tá, me encontrei, caramba, eu tô lá na escassez. Certo. O que você vai fazer? Transmutação mental. Tá bom? Transmutação mental. Que é transformar, mudar de natureza, né? A polaridade, você tem ali o desejo realizado e a falta do que você quer, a falta daquilo que você deseja, tem uma mesma natureza. Então, você consegue de um lugar para o outro. Então, você faz a transmutação mental, transforma. Você não consegue, por exemplo, transmutar o frio em dinheiro. Não são coisas da mesma natureza, entende? Você consegue transmutar o frio em calor e o calor em frio. Você consegue passear pelas polaridades através dos graus de vibração. Por quê? Eles são uma mesma coisa. Ter uma mesma natureza significa isso. São uma mesma coisa, diferenciando-se somente em graus de vibração, que é o que Kybalion diz. Então, você faz a transmutação mental. E se você não sabe o que é transmutação mental, não sabe como fazer a transmutação mental, vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui em cima vai estar aí o vídeo sobre transmutação mental, né? Para você entender o que é, como você fazer a transmutação mental. E é justamente isso, porque ela fala aqui, ó, que você vai escolher
intencionamento dos pensamentos. Transmutação mental é justamente transmutar pensamentos, né, gente? Então, a gente está falando da mesma coisa aqui. Ali, você está no pensamento, né? Você não tem carro, então você fica chateado. Poxa, eu não consigo ir lá, não consigo ir lá. Aquilo te gera sentimento. Mas por quê? Você está pensando daquela forma. Está colocando sua atenção ali. E nisso, você gera mais do mesmo. Não tem um carro. E aí você decide de outro jeito. Tá. Então, esses pensamentos, você vem para cá na mente, através de visualização, pensamento mesmo, de você se visualizar com o carro, sentindo o cheiro e tudo mais, né, fazendo coisas. E até mesmo, se você não conseguir fazer coisas relacionadas ao carro, mas coisas que te gerem bem-estar. Porque o bem-estar, o sentir-se bem é o seu estado natural, é o seu estado de criação de realidade, é o estado de recepção, de receber o que você está pedindo. E é essa vibração que você tem que estar, de bem-estar. Então, você sai ali do mal-estar, do bem-estar, e se mantém ali com essa vibração. E é isso o que te torna receptivo. Você aumentou a sua vibração, você andou para a escala positiva. Então, você está mais próximo do seu desejo realizado. É isso, gente, que eu queria compartilhar aqui com vocês. São coisas simples, né? Mas que fazem toda a diferença. Se você conseguir entender isso, quando eu falo entender, você ouviu e colocou em prática. Se você conseguir entender isso, com certeza a sua vida muda. Porque as coisas, mesmo fora, estão numa bagunça. Se você por dentro estiver bem, você não é afetado, sabe? Você não é afetado. Então, quando a gente entende isso, que a gente tem controle sobre as nossas emoções, pode não ter controle sobre as situações, mas sobre as nossas emoções, vibrações, a gente tem. E é justamente esse controle que muda fora. Só que a gente acha que a gente não pode mudar fora, mas a gente pode mudar fora. A gente só muda fora se dentro tiver exatamente como a gente quer. Aí fora vai estar também. Bom, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero você no nosso próximo vídeo.